Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula número 8.1. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios, então, sobre a fração geratriz, né? Como que a gente pode fazer a transformação, né? De resolver essa fração geratriz aí, transformar ela, o decimal, em fração geratriz, tá certo? O objetivo, então, vai ser resolver exercícios envolvendo operações e envolvendo a fração geratriz, certo? Os materiais que você vai precisar, então, vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. A ideia aqui é vocês fazerem os exercícios e depois voltarem aqui no vídeo para conferir as respostas. Então, vamos começar pelo exercício de número 1. Encontre as frações geratrizes das dízimas periódicas a seguir. Então, a primeira aqui que é para vocês resolverem é a dízima periódica 3,77777. Agora que vocês já resolveram, a gente pode conferir o resultado. Então, a primeira coisa, né, a gente pode chamar essa dízima de x. Então, eu vou ter ali x igual a 3,7777. Aí, como a nossa dízima ela é simples, né, e o período ele só tem um número, eu preciso, então, multiplicar, né, os dois membros dessa equação aqui, essa primeira equação, por 10, para que eu consiga obter, então, uma outra fração geratriz. Uma outra dízima com o mesmo período, né? Então, a gente vai fazer, deixa só a prof anotar aqui a primeira equação no quadro para vocês acompanharem. X igual a 3,7777. E aí, se eu multiplicar os dois membros dessa equação por 10, eu vou ficar com 10x igual a 37,777, ok? Agora, a ideia é eu subtrair, né, as duas equações, uma da outra, e aí eu vou chegar num valor que eu estou procurando, né? Então, aqui eu tenho 10x igual a 37,777, eu vou fazer menos o x, que é 3,777. Quando eu subtraio esses dois valores, o meu valor decimal ali, as minhas casas decimais vão se anular, né? E aí eu vou ficar só com 37 menos 3, que resulta em 34, e 10 menos 1, que resulta em 9. Então, eu tenho 9x igual a 34, então x vai ser 34 sobre 9, que é, no caso, a dízima periódica que a gente estava em busca aí, certo? Se vocês lembrarem, na última aula a gente aprendeu dois jeitos de calcular, né? Esse é um deles, e o que a gente vai trabalhar agora, tá certo? Segunda dízima periódica para vocês, letra B, 0,25555, ok? Então, agora que vocês já resolveram, né, sempre importante lembrar que essa dízima periódica ela é uma dízima composta, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quem é o período e quem que é o antiperíodo dessa dízima. Lembrando que o antiperíodo é aquele valor depois da vírgula que não se repete, ou a parte não periódica. Então, eu vou ter aqui período igual a 5, antiperíodo igual a 2. Por quê? O número que repete aqui é o 5 e o número que não repete depois da vírgula é o 2, certo? O número formado pela junção do antiperíodo ao período vai ser o número 25, certo? O número do período com o antiperíodo é 25. Esse é o número que vai no numerador menos o meu antiperíodo, certo? Então, ali na letra A, a gente utilizou o método com o x. Aqui na letra B, a gente está utilizando o outro método que a gente estudou para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Então, o número que vai no numerador da minha fração vai ser a junção do período com o antiperíodo menos o antiperíodo, que é o 2, certo? Esse é o número que vai na minha fração. Agora, a quantidade de números que formam o período é 1, né? São só um número que tem aqui no período, que é o 5, no caso. Então, a gente vai ter somente um 9 no denominador, certo? Um 9 no denominador. E a quantidade de algarismos que formam o antiperíodo é 1 também, que é só o 2. Então, a gente vai ter um 0 no nosso denominador, que é isso daqui. Vai ficar dessa maneira, né? 25 menos 2 sobre 90. Isso vai resultar, então, em 23 sobre 90. Ou seja, a fração geratriz da dízima periódica 0,25555 é 23/90,
certo? Letra C, menos 12,18, certo? A parte inteira dessa dízima vai ser o número menos 12, né? E por isso a gente consegue escrever, então, essa dízima da seguinte maneira. Menos 12, né? Menos 0,18. Por que a gente faz isso, gente? Porque a gente tem, né, se vocês repararem, no exemplo da letra A e no exemplo da letra B, a gente tinha 0, alguma coisa, certo? Então, 0, um número decimal, é uma dízima periódica, 0, uma dízima periódica. Aqui a gente tem um número inteiro, o menos 12 na frente. Então, antes de eu poder resolver, porque eu aprendi ali, a gente viu como calcular o valor com relação a 0 na frente, né? Como 0 sendo a parte inteira. Então, eu vou calcular separado, ok? Então, o número menos 0,18 é uma dízima periódica simples. Para eu encontrar a fração geratriz dela, é uma maneira muito simples. Como é que eu vou fazer? Eu vou saber primeiro qual que é o período. O período é 18, certo? Então, como ela é uma dízima periódica simples, o período é 18 e a quantidade de algarismos que forma esse período são 2. Então, eu preciso ter 2 noves aqui embaixo da minha fração. Por isso, não esqueçam do sinal, né? Por isso que a minha fração é 18 sobre 99, que eu consigo simplificar e escrever como menos 9 sobre 8. Então, a gente achou a fração geratriz do 0,18, que é menos 9 sobre 11. Percebam que agora eu preciso, então, somar, né, esse aqui com esse valor para eu ter o total que eu queria, né? Agora, eu preciso somar a minha fração que eu encontrei com a parte inteira ali do meu valor, que no caso é o menos 12. Então, no caso aqui, eu vou ter menos 12... Perdão, não é 9 sobre 8, né, gente? É 2 sobre 11, desculpem. A gente faz aqui a divisão, né? Dividimos tudo por 9. 18 por 9 dá 2. E aqui, 99 por 9 dá 11. O prof escreveu errado ali, não é 9, é 2. Ok? Então, aqui, 2 sobre 11. Perfeito? Agora, eu vou somar os dois, né? Porque eu tenho sinais iguais. Somo e mantenho o mesmo sinal. Faço o mínimo múltiplo comum, eu vou chegar então que a fração geratriz dessa dízima periódica aqui é menos 134 sobre 11, ok? Letra D, 4,0,13. Então, mesma coisa, eu vou separar, né, em duas partes ali, eu posso fazer agora dessa maneira. Então, olha só. Primeiro exercício, a gente utilizou esta forma de calcular utilizando o x. Agora, vamos voltar e fazer de novo dessa mesma forma, só que no caso, quando a gente tem um número inteiro ali que seja diferente de 0. Então, olha só. Eu vou chamar essa dízima de x, então vamos lá, anotar aqui no quadro. A primeira equação que a gente tem é 4,01313 dízima. Certo? E aí, o que acontece? Eu vou fazer em duas partes. Eu vou multiplicar os dois membros da igualdade por 10 primeiro, para que eu consiga ter uma dízima periódica simples, certo? Então, eu vou primeiro transformar essa dízima periódica composta em uma dízima periódica simples. E aí, eu vou obter 10x igual 40,13. A partir do momento que eu tenho a dízima periódica simples, eu vou ter que multiplicar pelo número correspondente à quantidade de números do período. Então, aqui no caso, olha só, a gente tem o quê? A gente tem que o nosso período, ele tem 2 números, certo? Então, eu preciso multiplicar essa minha equação por 100, né? 2 números, então, é vezes 100. O que vai me resultar, então, em 1000x igual a 4013,13. Porque a ideia aqui é eu tirar a minha dízima periódica ali, o meu decimal que se repete depois, certo? Agora, por fim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem a gente fez no exemplo da letra A, vou diminuir os dois valores, certo?
Então, eu vou diminuir o 1000x, que é este aqui, menos o que eu encontrei aqui como dízima periódica simples, menos esse 10x, certo? Então, isso vai me resultar em 990x igual a 3.973. E aí, eu tenho 990x igual a 3.973, que é x igual a 3.973 dividido por 990, certo? Então, a fração geratriz dessa dízima aqui vai ser 3.973 dividido por 990. Percebam que a gente fez aqui, né, essa letra D, a gente fez 4 exemplos. Desses 4 exemplos, a gente fez 2 utilizando o x, né, o método do x, e a gente fez 2 utilizando, né, as regrinhas que a gente consegue utilizar. Lembrando que tudo isso a gente viu nas aulas anteriores ali, hoje seria somente a aplicação desse conteúdo, a aplicação nos exercícios, tá certo? Como eu já falei, vocês podem escolher qual dos 2 métodos vocês preferem. A gente tem aqui um exemplo de cada um para que vocês consigam aplicar os 2 da maneira correta que deve ser aplicado, tá certo? Vamos lá então. Exercício de número 2. Calcule o resultado de cada operação e represente o resultado na forma de fração. Então, aqui a gente tem 2 números, 1,3 e menos 0,5 dízima. Então, aqui, se vocês observarem, né, a gente tem a outra representação da dízima que a gente pode ter, que é eu escrever o númerozinho com o tracinho em cima. Então, significa que é 1,3 menos 0,5 dízima. Para calcular essa operação, né, como o exercício pede a resposta em fração, então a gente já vai transformar os 2 valores em fração para ficar mais fácil de encontrar o resultado. Porque como a gente está trabalhando com uma dízima periódica, fica mais fácil já trabalhar com a fração, ok? Então, primeira coisa, vamos transformar o 1,3 em fração, a gente sabe que é bem simples. Se eu tenho uma casa decimal, vai um zero na minha transformação, eu fico com 13 sobre 10. E a transformação de 0,555 em fração, eu vou observar, eu tenho um período de um número e esse período é 5, então fica 5 sobre 9, ok? Bem simples. Agora, eu tenho que fazer a operação de subtração dos 2 valores. Então, vai ficar 13 sobre 10 menos 5 sobre 9. Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, a gente fica com 117 menos 50, isso tudo sobre 90, que por fim vai resultar em 67 sobre 90. Então, a subtração desses 2 valores resulta na fração 67 sobre 90, ok? Letra B, a gente tem menos 4,6, que é uma dízima, e mais 1,36, sendo que o 6 é dízima também, tá certo? Agora que você já resolveu, a gente pode corrigir, então, o exercício, né? Observando aqui, a gente vai fazer de novo, transformar os 2 números em fração, né? Então, para transformar aqui, como que a gente faz? Aquele mesmo método que é mais rápido, né? Separa em 2 partes primeiro, né? O menos 4, que é a parte inteira, menos os 6 nonos, né? Dízima periódica, 0,666. O período é 6, então é só o 1,9 que vai embaixo. Eu fico com 6 nonos. Fazendo a soma desses 2 valores aqui, né? Fazendo o mínimo múltiplo comum, eu vou ficar com menos 36 menos 6, que vai me resultar, então, em menos 42 sobre 9. O 1,36 eu vou ter, então, 1 inteiro somado com 33 sobre 90. Por quê? Para eu fazer a fração do 0,36, né? 0,36, sendo que quem só se repete é o 6. Lembram? Eu vou colocar a junção do período e do antiperíodo menos o antiperíodo sobre um número que repete, então vai um 9, um número que não repete, então vai um 0. Isso vai me resultar em 33 sobre 90, ok? Então, é isso que a gente vai ter, 90 mais 33 ali, né? Fazendo o mínimo múltiplo comum, que me resulta em 123 sobre 90. Agora, eu vou realizar a operação. Lembrando que eu tenho, então, menos 42 nonos mais 123 sobre 90. Fazendo o mínimo múltiplo comum dessa operação, eu vou chegar em menos 297 sobre 90. Dividindo tudo por 9, eu chego em 33 sobre 10, ok? Isso tudo negativo, beleza, gente?
Espero que tenha ficado claro, né? Lembrando que aqui a gente está só resolvendo exercícios. Se não, você não viu a aula onde a prof explicou tudo direitinho, eu recomendo que você volte e assista, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês na próxima aula.